Papo Franco-Belga hoje tem a honra de receber o meu amigo Ricardo Leite. Tudo bem, Ricardo? Tudo bom. Cara, prazer, né? Receber você aqui, uma visita aguardada há muito tempo. Ele vai falar a respeito da viagem que ele fez à Bélgica, em busca do Tintim perdido. O cara, olha só, é o autor da marca 450. Um dia eu dei de cara com aquilo, falei, gente, essa metalolã era uma revolução na minha cabeça. Então, 1982 foi minha primeira incursão numa tentativa, fui morar em Paris, morei um ano para tentar publicar quadrinhos na Europa. E todos elogiavam o meu desenho, mas falavam, mas a sua história não é adequada para a nossa publicação. E aí eu falei, bom, eu vou encontrar um roteirista no Brasil que ou vou para cá, ou vou para lá, não sabia bem para onde é que eu queria ir, mas eu encontro alguém para poder fazer uma dupla e voltar um ano depois para cá com os desenhos. Só que quando eu cheguei no Brasil, eu caí no meio de um negócio chamado Rock Brasil. E aí acaba que eu entro nas gravadoras para fazer capa de disco, e aí tive uma sorte, assim, de fazer de cara o primeiro disco. Ou seja, eu e eles estreamos em disco pela primeira vez, que é Os Paralamas de Sucesso. E nunca mais toquei em quadrinhos. Eu olho pra mim e falo, e aí, aquele teu sonho, você vai deixar isso passar em branco? Aí eu falei, não, eu vou voltar a desenhar quadrinhos. Aí que chega o Tintim? Aí chega a busca pelo Tintim perdido. Bom, então eu estava período recém-separado, muito reflexivo, e aí eu pensei comigo, falei, o que eu vou fazer desse carnaval? Era um período de uma semana que eu tinha off, e pensei, por que não ir ao Museu Hergé? Que tinha sido recém-lançado, eu tinha visto algumas reportagens, eu fiquei interessado, falei, seria uma bela oportunidade de ir com toda a serenidade do mundo. Eu nunca tinha ido a Bruxelas, nunca tinha ido à Bélgica, mas tinha um detalhe, quando eu tinha 13 anos, eu escrevi uma carta para o Hergé, e o Hergé me respondeu. Meu Deus! Eu escrevi uma carta para o Hergé porque eu queria conhecê-lo. E meu pai, que era um cirurgião, era chamado às vezes para participar de palestras e congressos médicos na Europa, tinha me dito que ia me levar à Europa. Então eu cheguei para o meu pai e falei assim, pai, você me levaria para conhecer o Hergé? E ele falou assim, escreve uma carta para ele. Se ele puder nos receber, a gente vai. Eu escrevi, e ele respondeu dizendo que não podia me receber, porque ele estaria de férias na Itália com a mulher, não sei o quê. Se é verdade, se não é verdade, eu nunca vou saber, mas provavelmente era, espero acreditar nisso, prefiro acreditar nisso. O fato foi que eu acabei não conhecendo o Hergé. Então, quando eu estava nesse momento, indo para o Museu Hergé, eu falei, finalmente eu estou indo para o meu encontro com o Hergé. Imaginário, né? Metafórico, né? O Hergé já faleceu. Mas eu falei assim, é como se eu estivesse indo no estúdio Hergé conversar com ele. Afinal das contas, eu tenho um museu inteiro para descobrir. Os originais, os rabiscos, os croquis, as anotações, a colorização, entrevistas com ele, maquetes de foguete em tamanho, escala grande, o submarino, tudo aquilo estaria lá. E eu falei, rapaz, é como se eu estivesse indo finalmente encontrar o Hergé. E eu fui então com a cabeça, comecei a construir na minha mente uma aventura para mim mesmo, que eu estava indo em busca do Tintim que eu tinha perdido. Do Tintim perdido, que era o meu sonho de ser quadrinista, no fundo. Na verdade foram duas coisas, o encontro não realizado com o Hergé e essa coisa de ser quadrinista. Do resgate, né? Do seu quadrinista. Conclusão, a minha viagem que eu fiz em 2013, fevereiro de 2013, eu não tinha ainda chegado à conclusão se eu ia fazer história em quadrinho ou não, já estava meio na dúvida, mas essa viagem virou a base de um roteiro. Quando eu voltei para o Brasil, virou a base do roteiro que eu estou desenvolvendo, que é a minha ida a Bruxelas, onde eu vou aos lugares, e a história passa pelos lugares que eu realmente fui. Tem uma boa parte bastante real, bastante documental. Tem uma parte que é absurdamente ficção, que eu invento. Então eu saio encontrando com personagens, com autores, com desenhistas e bato papos. No fundo, eu estou o tempo todo conversando comigo mesmo. Mas quando eu encontro com o Hugo Pratt, por exemplo, e bato um papo com o Hugo Pratt, é uma continuação de uma conversa que de fato eu tive com ele em Paris quando eu estava lá em 82. Eu encontrei com ele numa livraria em 82 e abordei ele com os meus desenhos e falei, olha aqui, o que você acha disso e tal, e ele me deu uma resposta lá que me ficou meio enviesada e atravessada na garganta, e que aí agora que eu estou mais velho, mais seguro, etc, eu respondo para ele na minha história em quadrinho. E aí
nisso que eu estou conversando com ele, aparece Milo Manara, que eu nunca estive com o Milo Manara, mas o Milo Manara trabalhava muito próximo do Hugo Pratt. Então o Hugo Pratt e o Milo Manara começam a discutir sobre a minha situação, se eu volto, se eu não volto. Mas isso já é parte da ficção, né? Isso é parte da ficção. Então tem uma parte que é delírio, tem uma parte que é inventada, tem uma parte que é realista. De fato, eu estive no restaurante onde eu estou conversando com ele. Isso é verdade. Então o restaurante aparece. Pra você ter uma ideia, eu já fui a Bruxelas 4 vezes para documentar tudo, porque eu só fiz a história, só bolei a história depois que eu voltei. Então eu tive que voltar para Bruxelas para fotografar tudo, para poder ter, porque eu não tinha feito as fotos, eu não sabia que eu ia precisar daqueles ângulos, daquelas posições. Aí você fotografa tudo, depois isso vira material de referência. Material de referência para eu desenhar. Sim. Então a história é muito realista e eu passo na Galeria Saint-Hubert, que é uma galeria importante, eu entro na Rue de Boucher, almoço no Aux Armes de Bruxelles, janto aliás no Aux Armes de Bruxelles, depois eu vou no Centro Belga de Histórias em Quadrinhos, que é um desbunde. Você entra lá. Só o prédio feito por um arquiteto famoso, agora não me recordo o nome dele, mas vamos botar o nome dele aqui. Vamos adiante, senão a gente não anda aqui com essa história, mas o fato é que o Centro Belga foi outro encantamento para mim, porque eu fiquei vendo os originais dessas pessoas, foi preliminar a ir no Museu Hergé. O Museu Hergé foi num dia posterior. E diga-se de passagem, o Centro Belga da Banda Desenhada, também conhecido como CBBD, não é exatamente um museu que fale apenas da obra do Hergé. Fala sobre os Stumps, fala sobre Lucky Luke, Asterix Sim, eu vi isso tudo lá. Uma aula de quadrinhos. Vi originais dessa turma toda, vi originais do Franquin, vi originais do Idée Noir, do Franquin, que é fabulosos, vi do Herman, vi de grandes quadrinistas Peyote, vi grandes quadrinistas belgas, na verdade, lá é mais voltado para o belga, mas tem até internacionais, e tinha uma grande exposição, por exemplo, do Will Eisner. Acontecendo lá. Então pude ver uma grande exposição. Recentemente eu voltei, tinha uma grande exposição de Asterix Chile Belge, entre os belgas, e aí desenhos, coisas que serviram de referência, fotos, etc., documentação completa, espetáculo. Então ir ao Centro Belga para mim é uma viagem obrigatória. Não, e dá de cara com esse foguete lá embaixo, né? Sim. Pertinho da livraria. Sim. Eu tenho fotos do foguete, tem fotos ao lado do busto do Tintin, que ficava no estúdio Hergé, onde o Hergé trabalhava. Então assim, eu fui vendo isso tudo e na minha história em quadrinho eu incorporo. Então nessas páginas que vocês vão ver agora em seguida, eu vou mostrando eu dentro do Centro Belga nesses lugares. Então, o que acontece com a minha história em quadrinho hoje é que ela se passa em Bruxelas, como o pano de fundo é Bruxelas, mas tem horas que eu lembro da minha ida a Ebal. Editora Brasil América, lá em São Cristóvão. Quando eu conheci Otacílio. Sim, já fizemos uma série de vídeos, né? Eu levei o Otacílio recentemente de volta ao prédio da Ebal. Pois é, então eu encontro com o Ota nessa ocasião, quando eu tinha 13 anos. 13 anos foi um momento mágico, eu achava que eu estava pronto para o mercado. Então eu fui para Ebal, fui no Pasquim e conheci Ziraldo, Jaguar. Então isso tudo está contado na minha história em quadrinho, onde eu, de fato, aconteceram várias coisas que estão ali e outras são fantasiadas. Então tem uma parte que eu gosto muito, porque dentro do Centro Belga tem uma área inteira sobre Little Nemo, que é muito bacana, que é um personagem, né, do Winsor McCay, que é um personagem de 1905, que é fabuloso, tem aquela cena da... Não, e as pranchas eram enormes, porque saía nas páginas dominicais, então tem aquela cena da cama que levanta, que anda, e lá dentro tem uma réplica dessa cama, e aí, na minha história em quadrinho, eu estou na minha cama do hotel, dormindo, quando a cama sobe e anda por cima de Bruxelas, e eu encontro com o Little Nemo, que bate um papo comigo. Incrível esse papo, inclusive. É uma das partes que eu mais gosto, onde eu falo sobre técnica de quadrinhos, sobre uma série de questões para o leitor. Ou seja, a minha história em quadrinho vai conduzindo um pouco o leitor para o entendimento do que existe na técnica de fazer uma história em quadrinho, modelos de narrativa, enquadramentos, técnica de desenho, se é colorizado, se não é colorizado, se é preto e branco, se é pincel, se é bico de pena, tudo isso é discutido, mas tem uma aventura por trás, que é essa busca por esse Tintim perdido, que é o gancho, e essa ida ao Museu Hergé. O grande final é chegando no Museu Hergé.
E você está em que momento? São quantos? São 150 pranchas? São 150 pranchas. E você está em que prancha atualmente? Eu tô na página 103. Na página 103. Ele levou esse material para Bruxelas agora, porque foi o seguinte, ele esteve em Bruxelas, trouxe para mim, foi ele que trouxe para mim o Asterix e a Transitalica, Asterix e a Transitálica, que é a nova aventura de Ferri e Conrad, e eu precisava fazer um programa, cara, sobre o Asterix, que ainda vai ser lançado aqui no Brasil, mas ele me deu esse furo de reportagem. Eu falei, Ricardo, pelo amor de Deus, você tá chegando semana que vem, ele me trouxe um quadrinho em uma semana, não foi, cara? Eu cheguei lá no dia que o livro foi lançado. Então pronto, aí ele já comprou para mim, trouxe, te agradeço enormemente. A quarta parte do nosso programa vai ser exatamente sobre essa última não, a mais recente ida a Bruxelas do Ricardo Leite. Segura aí.